Boa tarde. E aí, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um Out Talks, mais um episódio aí, Out Talks, que nasceu aí na Outmarketing com o objetivo de trazer muito conteúdo e muita conversa sobre o mundo corporativo. Então, a gente sempre tem um convidado aí especial para poder falar com a gente de algum tema que seja associado ao mundo dos negócios. Então, a gente sempre fala sobre marketing, vendas, jornada de compra, tecnologia, inovação, algumas tendências que têm acontecido no mercado, RH, enfim, todo tema aí que vai permear o mundo corporativo e que vai ajudar principalmente os executivos na tomada de decisão. Então, todo episódio a gente traz um convidado aí que seja um cliente, um parceiro ou algum conhecido nosso aí que realmente tenha conteúdo relevante. E hoje a gente vai conversar com um tema super legal e a conversa vai ser com o Lucas Werneck. O Lucas, ele é co-founder da Lanum, né, e head de sales também, então responsável por todo o projeto de vendas lá. O Lucas já tem uma boa experiência de mercado aí, já está com mais de 20 anos de mercado, passando por boas e grandes empresas, e pós-graduado em gestão de pessoas na FDC e também formado em sistema de informação na PUC Minas. Então, Lucas, seja muito bem-vindo aí ao Out Talks, é o primeiro episódio aí que alguém da Lanum participa com a gente, e eu tenho certeza que vai ser um Sim. ótimo conteúdo. Bom, Alexandre, agradeço o convite aí. A ideia é que a gente bater um papo para falar de desmistificar esse tema de inteligência artificial que todo mundo fala, mas a gente só está usando ali o chat GPT, não está usando nenhuma ponta, né, do que a gente pode fazer nesse ambiente. Então, agradeço o convite aí. Bora falar português para poder desmistificar todas as técnicas que tem aí por trás. É isso aí. E aí, só que antes da gente começar, eu vou pedir você explicar um pouco o que que ela não faz, como que ela apoia o Legal. mercado aí, isso para a gente conhecer e quem estiver ouvindo com a gente aqui também entender um pouco sobre vocês. Boa, legal. Ela não se posiciona como uma business tech. A gente é a interseção entre negócio e tecnologia. Então, a ideia é justamente entender os desafios, as dores, as oportunidades, e brincamos aqui que a gente fala português de 0 e 1, né? Então, é entender o negócio, entender o objetivo, falar de maneira clara para depois a gente pensar em jornada de transformação digital, etc., como que a gente vai materializar isso. Então, a nossa linha de raciocínio é justamente isso, estar do lado do cliente para entender os desafios, planejamento estratégico, enfim, e auxiliar nessa jornada digital de transformação. Legal. Empresa bem consolidada, tem criado bons casos de sucesso aí que a gente tem acompanhado, então vale a pena todo mundo que está aqui com a gente hoje conhecer, acessar os perfis aí da Lanum e claro, do Lucas também no LinkedIn para poder conhecer um pouco mais sobre a empresa e ver como que pode apoiar aí nessa processo, principalmente de transformação digital que tanto se fala, mas ainda tem, como você disse agora há pouco, ainda tem muitos desafios aí para as pessoas poderem fazer, né? Sim, sim. Então, hoje vamos até falar sobre isso. A gente tem um ponto em comum aí lá no Outmarketing, que é justamente pensar aí nessa estratégia de uso da tecnologia para as áreas de marketing, de vendas, pensando numa jornada de compra do cliente e principalmente quando a gente pensa aí numa estratégia conversacional. Para isso tudo acontecer, a inteligência artificial está em alta, né? O ChatGPT aí popularizou realmente a inteligência artificial, ele fez com que as pessoas realmente conseguissem utilizar de forma ativa a inteligência artificial, entendendo como que ela funcionava. Até a gente conversando uns dias desses para trás, eu comentei que eu escutei um conteúdo do Roberto da Blip, e ele disse justamente isso, né? Que o ChatGPT, a melhor parte aí do ChatGPT foi o chat, né? Porque o chat possibilitou mostrar como que a IA funciona, como que é Sim. ter um assessor, um copilot ali para poder dar esse suporte numa interação entre homem e máquina. Então, colocou isso de forma simples. E com isso veio a hype da IA, né? Com o ChatGPT e tudo mais, e o assunto corporativo virou moda. Então, tudo tinha que ter IA, tem que colocar IA, e agora corta gente, coloca IA, e agora é só mudar processo e fazer IA. E as empresas Sim. acharam que era simplesmente contratar o ChatGPT e pronto. E aí a gente sabe muito bem que não é simplesmente contratar o ChatGPT e agora resolver o meu problema, né? Até uma licença ali e resolver. A gente tem que realmente buscar formas de implementar uma estratégia de inteligência artificial na empresa. E para implementar isso tem muita coisa por trás, não é simplesmente, de novo, contratar e colocar ali e agora resolver o problema. Como que você enxerga esse cenário? Como que uma empresa que deseja usar realmente a inteligência artificial com processo e tudo mais, como que ela pode criar uma jornada ou desenhar um processo aí para que realmente ela consiga desenvolver o projeto já estruturado, não simplesmente ter uma ferramenta aqui, outra ferramenta ali, outra ferramenta aqui e ter tudo solto. Como que Sim. você enxerga essa possibilidade de jornada? Não, legal.
Foi bem ali na introdução em relação à questão da OpenAI que ela deu essa facilidade, né, de a gente conseguir tocar e ter acesso fácil. Então, quem nunca planejou uma viagem, quem nunca fez uma pergunta ali de uma dúvida do dia a dia para o chat GPT, ou usou no trabalho também. Só que quando a gente vai para esse mundo corporativo, como qualquer projeto de tecnologia, a gente tem que entender muito bem o caso de uso que a gente vai aplicar essa tecnologia de inteligência artificial. Então, não adianta justamente você, vou dar um exemplo, né, que a gente vê muitos clientes, eu quero melhorar aqui meu atendimento, meu saque, eu quero colocar minha FAQ ali dentro. Beleza. Então, qual que é a fonte, quantidade de pessoas, qual que é o retorno que você tem disso, qual que é o investimento que você tem para tomada de decisão nesse setor hoje, qual que é o investimento que você tem disponível para poder olhar isso, porque se a gente não colocar todos esses pontos como qualquer projeto de tecnologia, ela vai simplesmente ficar com um custo elevado e não vai trazer o retorno. Então vai ser legal, você vai atender ali seu KPI de A, como você mesmo falou, que todo mundo agora tem, né? Tem que ter um projeto, tem que fazer alguma coisa, etc. Mas no final, se não tiver um retorno atrelado, se não tiver um caso de uso muito bem detalhado, vira muito mais um custo e um hype do que justamente ter uma aplicabilidade no negócio. Então, eu brinco que a IA justamente nos acelera na questão de facilidade, etc. Mas se você não for para a prancheta ali tradicional, realmente desenhar o processo, o caso de uso, entender qual que é o retorno de investimento, onde que ela vai ser aplicada, a fase, não é? Como qualquer projeto, você não vai mudar, fazer um clique amanhã, como a gente faz ali no nosso celular, e amanhã vai resolver. Então, tendo essa jornada muito bem desenhada, faz com que você tenha uma possibilidade maior de sucesso em projetos nesse formato. Então, na minha leitura aqui, o que você falou é o hype, todo mundo está querendo fazer, mas é como se fosse um projeto tradicional que a gente desenhou lá atrás, quando a gente já trocava o RP. Não adiantava você comprar o SAP, não adiantava você comprar um sistema muito grande, se você não tivesse seu processo muito bem desenhado, lá na frente não ia fazer tanto sentido. Então, a linha de raciocínio é essa, sentar na prancheta e desenhar. Não tem muito Desenhar o como fugir, projeto. não. E é interessante isso porque, né, tendo essa onda que é fácil, é só ter inteligência artificial, então, né, como teve essa facilidade aí do entendimento, as pessoas dentro das empresas começam a exigir da empresa algo também que não é tão simples, né? Então, você pega lá, se eu tenho um chat GPT gratuito ou pago, que seja, que eu vou lá e faço uma pesquisa, isso automaticamente, como um funcionário na empresa ou como um usuário qualquer avulso, para mim fica fácil. E eu acho que tudo tem que ser fácil daquele jeito. E aí, pega aí, por exemplo, você pega a Microsoft com o Copilot, né? Você pega todas as soluções ali que tem um assessor, né? Um assistente para poder te apoiar, cria-se uma estratégia muito mais robusta. E aí eu concordo 100% com você que é desenhar processo. Quando a gente vai lá para a área de empresas que têm um pós-venda, por exemplo, com saque, alguma coisa desse tipo, também se pode utilizar, e tem sido utilizado. Né? A própria Blip ela traz um pouco disso, Sim. desse cenário de ter essa opção da gente trabalhar com um pós-venda ali, sendo um atendimento que a inteligência artificial vai ajudar naquela conversa ali via WhatsApp e tudo mais. Mas mesmo assim, de novo, é um projeto. E aí, para isso, como que você enxerga? Porque o que eu enxergo? Eu enxergo que as pessoas falam, cara, vou ter um assistente aqui, vai me resolver o problema. Só que também não é só ter um assistente. O assistente sozinho, ele não conversa, né? A inteligência artificial sozinha, ela não vai conversar direto com o cliente. Como que um atendimento, por exemplo, pode usar, ou um vendedor pode utilizar numa reunião comercial, um assistente de inteligência artificial, conectando talvez com o WhatsApp ali para ter uma resposta rápida para o cliente na hora que ele está fazendo um atendimento e tudo mais, de forma estruturada, e não simplesmente só fazendo uma pergunta avulsa. Sim. Não, legal. Eu vou entrar um pouquinho aí no quando a gente começa a fazer a arquitetura desse tipo de projeto, né? Então, esse exemplo que você fala, e o caso de uso é como eu posso dar a maior eficiência para a resposta do meu time de saque usando o Copilot. Então, eu estou fazendo ainda a IA interna, né? Eu não estou colocando ela para poder atuar direto com o cliente. Até porque eu tenho que testar para saber como é que está a qualidade da resposta, se está atendendo, enfim. Você já começa a colocar as métricas ali dentro desse projeto. Então, ok, defini muito bem o caso de uso. Hoje, provavelmente, quando ele tem algum tipo de resposta, enfim, ele consulta uma base de dados. Onde é que essa base de dados está? É um PDF, é um sistema, é um link de informações úteis, são vários links, são vários PDFs, enfim. E qual que é o tipo de resposta, né? Eu quero uma resposta mais humanizada, eu quero uma resposta mais sintética, eu quero uma resposta mais simples. Então, quando você começa a ter o caso de uso bem definido, você consegue colocando esses componentes aqui embaixo para que você possa montar a solução. Então, o Copilot para atendimento interno é a primeira etapa
onde você começa já a ter algum tipo de retorno. Por quê? Geralmente hoje as respostas são aquelas respostas prontas, automáticas. Exato. Então você não tem ali uma inteligência para entender se o cliente está com um sentimento ruim, se ele está nervoso, se ele quer falar com atendimento humano direto. Tem pouquíssimos atendentes hoje que têm essa linha de raciocínio. Então, quando você consegue colocar nessa linha de raciocínio e já fazer um primeiro filtro em relação ao tipo da pergunta, o sentimento e o objetivo, e você tem essa base muito bem estruturada, você já coloca para o seu atendente ali a resposta que sugere para a dor do cliente, e ele vai falar, não, pode enviar essa resposta aqui, porque eu achei que ela fez sentido ou não. Me dê mais uma sugestão, me dê duas, ou eu mesmo vou digitar aqui do meu jeito. Então, já é um primeiro passo onde as pessoas já começam a ter algum tipo de resposta. Então, o Copilot para dentro de casa, para as funções mais operacionais, aí seja o Copilot para gerar uma apresentação de PowerPoint, para poder fazer algum tipo de resumo. A gente utiliza bastante aqui no que diz respeito a resumo de reuniões. Então, quando eu faço algum tipo de prospecção para poder salvar direto no meu CRM, quando eu faço a reunião de status de projeto e eu tenho que pegar qual foi o resumo e quais são os próximos passos para salvar dentro da nossa plataforma de gestão de projeto. Então, esse é um exemplo também que a gente tem dela auxiliando nessa parte de resumos e próximos passos. Todo mundo, no final, ele faz um resumo de que você vai ter que fazer depois daquela ligação. Então, eu acho que o conceito de Copilot, de ser um co-piloto, não o piloto ainda, Exato. é a maneira mais fácil de você conseguir colocar para poder testar e ver, né? Sua cultura, se o seu público vai conseguir utilizar, se faz sentido, se você está colocando a base de dados certa, se a resposta está sendo efetiva. Então, a gente enxerga que esse primeiro passo é onde a gente consegue ter um retorno rápido e já começar a validar a tese da IA dentro das empresas. E quando você fala aí de ter que fazer o treinamento para ela entender como fala, comunicação e tudo mais, porque a gente sabe que tem as alucinações, né, que é o termo utilizado, para quando a Sim, inteligência artificial ela mesma pode dar uma resposta ali que seja contra a sua empresa ou contra o que a sua empresa acredita, né? Quem está do outro lado lá pode fazer uma pergunta maliciosa mesmo para poder ver o que vai sair sim. de resposta para usar aquilo a favor, e você pode falar do concorrente, pode abrir preço, enfim, passar informação sigilosa. Então, essa alucinação ela está associada ao treinamento que é dado ou isso é algo da tecnologia? Legal. Boa pergunta. Eu vou tentar ser o menos técnico possível Tá na linha bom. de raciocínio de falar português de 0 e 1, para a gente explicar essas camadas de como que a gente faz um projeto como esse. Então, basicamente, a gente veio falando aqui que definimos muito bem o caso de uso e falamos aqui de fonte de dados, beleza? Então, aqui eu tenho o meio do caminho onde eu vou conectar o meu caso de uso, que vai ser uma pergunta, uma questão do cliente, com a maneira como eu quero que ele acesse essa base e dê uma resposta para o cliente. Então, na hora que a gente está nesse meio do caminho, a gente tem basicamente duas maneiras, duas situações que eu tenho que parametrizar. A primeira, na hora que eu vou conectar a IA generativa, ela vai conectar no prompt que eu vou desenhar. Inclusive, a gente fez até um post essa semana no nosso Instagram, lá no Underline Tecnologia, onde a gente colocou ali, né, descubra o jeito certo de escrever os prompts, que é justamente quando a gente fala o que é o C de contexto. Então, eu tenho que definir muito bem a persona e o cenário que ela está, que eu tenho que fazer, ou como eu quero que ela fale. A exigência, então, eu quero que você escreva um e-mail, eu quero que você responda de forma sucinta, eu não quero que você fale sobre outros temas, eu quero que você só fale na primeira pessoa, eu não quero que você fale mal do concorrente. Então, você coloca a exigência que você está pensando, a referência. Então, eu quero que você se porte como um vendedor premium exclusivo e fale de uma maneira mais formal, porque o meu público é assim. Ou o contrário, quero que você fale mais de uma maneira coloquial, porque o meu público é mais jovem, e no final você sempre usa emoji. Então, a gente tem que ter essa questão também de criar essa referência. A parte muito bem da tarefa, então, o que que você quer que no final que ela faça? Então, eu quero que você coloque que você, no final, eu quero que você auxilie o cliente a fazer uma venda, eu quero que você coloque uma resposta. E a parte do O é da observação. Então, adicionar alguma coisa que dentro, se você não passou no C, no E, no R, no T, você colocar algum tipo de observação relevante para a resposta. Então, seja mais objetivo, seja mais formal, a mensagem deve ser curta, eu não quero um texto muito longo, eu quero que você entenda se o cliente está falando em português ou inglês, enfim. Então, quando você compõe o seu prompt, ele vai pegar a pergunta do cliente ou a dor que você vai trazer, vai usar esse prompt, vai chamar a API e a API vai conectar na fonte de dados que você colocou. Então, quando eu tenho esses quatro componentes muito bem desenhados,
eu consigo fazer com que a minha alucinação diminua. Ela nunca vai ser 100%. Exato, essa era a pergunta. Não, nunca, a chance de ser É, 100% ainda não, não existe, né? exatamente, porque tem um outro tema que está dentro desse ponto, é a questão da temperatura. O que acontece? Quando você vai colocando a temperatura, se ela pode colocar ela maior ou menor, você vai dando a amplitude da resposta dela. Então, quando eu coloco ela menor, ela fica mais sintética, objetiva, ela perde a função, dependendo do contexto. Então, eu vou travar ela demais, ela não vai responder nada para fora, mas ao mesmo tempo também ela não vai ser efetiva na resposta que eu estou esperando que ela me ajude. Então, Exato. eu começo a aumentar um pouco da questão de temperatura, eu deixo ela um pouco mais aberta. Então, eu tenho que ir medindo para saber. E é muito similar ao que o próprio OpenAI fez quando lançou o ChatGPT. Lembra que tem aquele joinha e aquele, Sim, né, o negativo quando você recebe a resposta. Então, a linha de raciocínio para que ele evite ou fale, tenha algum tipo de alucinação, e você já consiga coletar feedbacks, bases de dados, que a gente vai falar um pouco mais para frente, já é justamente nessa linha de você ir começando a ver se está certo ou não essa configuração desse miolo que a gente falou, né? Caso de uso, base de dados, prompt mais a IA generativa aqui dentro. Então, a alucinação é um contexto dentro desse tipo de arquitetura, mas quanto mais a gente consegue parametrizar da granularidade, entender muito bem qual que é o nosso objetivo, a gente faz com que isso diminua bastante. e o parametrizar nada mais é do que o treinar, né? Fazer com que ela vá entendendo isso É, ou é realmente Você pa- conectar? São duas coisas. Você parametriza nesse contexto, coloca para rodar e baseado no feedback que você vai Tá bom. recebendo, você armazena isso em uma base de Aí dados e começa a fazer curadoria. sim, Aí a curadoria, e aí pode ser um joia, ou pode ser sim, sim, não, você parametriza isso do jeito que você quiser. E aí a sua curadoria para que você melhore a sua resposta no final, vai dentro dessa questão de você ir ajustando os parâmetros da configuração que você fez aqui no meio, somado aos dados que você tem recebido da qualidade da resposta. sim. É Boa. um organismo vivo, não é um Porque, projeto que você para, né? exato, exato. Ele é contínuo, né? Ele vai desenvolvendo, Ele é cada contínuo. interação que existe ali, vai desenvolvendo mais Exatamente. ainda a inteligência artificial atrás daquilo ali. Isso aí. Isso aí. E governança, porque haja governança, Sim. né? Porque a gente está falando de dado que, nessa parametrização, acredito que possa ser tanto buscar fora, né? Buscar dados de internet, dados públicos, como buscar dado interno, isso é uma definição do projeto, né? Como você citou lá no início, que tem que Sim. dizer um projeto, nesse projeto se define, ó, esse IA que ela vai buscar fora vai ser só dentro de casa. E aí, para fazer esse trabalho todo, nessa busca de informação também existe esse risco, né? Ela pode virar e falar, pô, e qual que hoje o saldo no banco da Outmarketing, vamos supor. Se ela não tiver uma, né, dando um exemplo mais simples aqui, Sim, simplista, mas seria, pô, se ela tem informação ali dentro, ela vai lá, busca informação e entrega a informação. E aí, como que a gente trabalha essa exatamente. governança para garantir a segurança da informação mesmo? Legal. Esse é um tema que aparece muito inclusive, é até argumento de venda, dependendo do contexto, né? Hum. Essas IAs generativas, a gente tem hoje diversas empresas. A gente está falando de OpenAI, a gente está falando de Microsoft, a gente está falando de Google, a gente está falando de AWS, enfim. Então, quando você vai para um ambiente de API, que é o que a gente está falando, que é essa parte de conexão, os termos e condições dessas empresas são muito bem detalhados, eles falando que eles não podem utilizar as informações que são geradas ali dentro para poder fazer algum tipo de estudo, melhoria, etc., na engine deles. Diferente de quando a gente vai utilizar no CPF. Quando você utiliza no CPF, você dá aquele aceite de termos e condições que pouquíssimas pessoas leem. Ninguém lê. Ali você. Eu coloquei um pouquinho para não cair no Sempre vai ter um literal. que lê. Exatamente. Justamente para você, que ali você autoriza, justamente quando você dá, né, o positivo, o negativo, o tipo de pergunta que você faz, enfim, eles podem utilizar. Então, quando a gente vai para um ambiente de interação de API, como a gente está nesses grandes players, né? Então, quando, por exemplo, está rodando lá dentro de uma AWS, uma Microsoft, ela garante que no seu serviço você está separado, o seu dado não está sendo compartilhado, enfim. Então, segue muito nesse sentido. E a maneira do que eu vou falar ou como eu vou me posicionar volta naquela questão do prompt. Então, eu não quero que você fale de preço, eu não quero que você fale daquilo, que você não vai falar do concorrente, que você não vai olhar para fora, mas a parte de infraestrutura, vamos falar assim, quando a gente trabalha com essas soluções que já são de mercado com esses grandes players, a gente já tem isso muito bem delimitado lá dentro e a gente também tem o que eles chamam de guardrail, né?
Então, eu já tenho ali justamente até onde ele vai, o que ele vai, como ele vai fazer, que já é delimitado. Então, a gente recebe esses questionamentos de clientes direto, a gente tem essa parte dos grandes players com essa segurança jurídica e técnica para isso. Isso quando eu estou falando de utilizar uma solução de mercado. Quando eu Sim. vou para um código aberto, a gente cai no que é a gente usar, por exemplo, o Microsoft Linux. Você está ali Exato. na comunidade, você vai utilizar o que tiver ali dentro, né? Mas o lado positivo de usar um player, lógico que existe um custo em cima disso, mas a gente tem essa proteção deles já pensarem Segurança nessa que isso questão de governança fornece. de dados e segurança. É, Exatamente. Porque eu acho que um dos principais riscos que eu enxergo aí realmente é essa parte da segurança, né? O que que ainda não é novo, mas é relativamente novo para o mercado de uma forma geral, o uso da IA, Sim, e aí você tem um robô que está dentro da sua empresa, no seu sistema, no seu banco de dados, da ali sua base de rodando, pegando dados, informação, exatamente. e se ele responde tudo, ele acha uma brecha ali, acha aquela informação e responde aquela informação, pode ser uma informação de produto, né, de segurança de Sim, produto mesmo que você desenvolve ali dentro. Então, acho que ainda tem essa questão um pouco do medo mesmo, né, de como que vai segurar o meu dado sim, dentro, minha informação aqui dentro, para garantir que ela não utilize. Então, nesse sentido, né, eu considerar o pago aí, ele é barato, né, que você garante a segurança da sim, sua informação. exatamente. Esse que Exatamente. é o E grande toda a ponto. parte também de desenvolvimento, né? Eles já estão fazendo, eles já estão andando, eles já estão caminhando. Então, pô, eu quero desenvolver um sistema operacional. Cara, você não vai desenvolver, você vai comprar um Microsoft. Exato. É Não tem mais a porquê. analogia é a mesma, Sim, sim, exatamente. sim, sim, com certeza. E hoje você enxerga alguma empresa que ela já tem algumas, né? Mas assim, que seja fácil mesmo esse contato aí da máquina direto com o humano. Aquele contato inicial sempre tem, né? O WhatsApp, ele permite isso muito. Você faz a Sim. primeira conversa, tira as dúvidas ali com a inteligência artificial até ter um transbordo ou não para falar com uma pessoa. Mas tem algum caso que você conheça, não sei se você tem isso em mente agora, mas que você conheça Não, que já legal. use 100% ali do Copilot Sim, como uso a de gente tem frente dois. O mesmo, né? Copilot está. Isso, com a IA O Copilot está respondendo do lado, né? diretamente para o cliente. Como ele assistente, A exato. IA. Sim, sim. A gente pode falar aqui de casos de uso de indústria, né? Para ficar mais fácil até de poder Exato. evidenciar. A gente tem dois casos que são muito interessantes. Um cliente nosso do setor de educação, aonde ele fez a jornada certinha, então ele foi lá, desenhou a árvore. A gente está falando aqui do ambiente de contato inteligente, né? Que é essa questão do WhatsApp que você colocou. Então, Tá. ele fez a árvore, desenhou bonitinho, começou a medir a maneira que o cliente estava interagindo, quais eram os principais casos de uso, automatizou. A analogia que a gente tem hoje é que 90% do que ele tem no portal e no aplicativo, em forma de rendimentos, data, horário de aula, documentos, etc., todos já está disponível no WhatsApp, autenticado, logado, com segurança. O próximo passo que a gente deu foi justamente de colocar a IA para poder fazer isso tudo. Então, antigamente o cara tinha lá, colocar o nome, a árvorezinha, etc., e andando até chegar onde ele colocaria. Hoje, com a IA tudo já estruturado por trás, a gente já deixa um campo aberto, a gente só autentica ele e ele faz uma pergunta aberta e a própria inteligência vai buscando isso por trás. A gente conecta no site, conecta nos PDFs de manual, conecta dentro do sistema em relação à questão de agendamento de aula, de nota. Então, ele hoje conversa como se ele estivesse conversando com um atendente tradicional. Então, qual que é a data da minha próxima aula? Ele vai pegar lá dentro e lista para ele qual é a próxima aula. Agora eu estou precisando do meu informe de rendimento para declaração de imposto de renda. Então ele vai lá, escolhe, Sim. bate automático. Então ele começa a interagir de uma maneira, a Malu, inclusive lá é personificado, Uhum. ela começa a interagir de uma maneira como se fosse uma pessoa Um humana, assistente não mesmo, fazendo né, do aquela aluno. tradicionalzinha que geralmente é escolher um, escolher dois, clique aqui, coloca aqui. Então, essa é uma aplicação básica justamente de melhoria de fluidez de atendimento. O custo também diminui, porque a quantidade de mensagem que é trocada é menor, porque ele já é mais objetivo. Então, traz um retorno tanto para o aluno para ter uma melhor experiência, quanto para a faculdade, onde ela diminui o custo pela quantidade de mensagens que são trocadas, ela é mais efetiva, melhora NPS, enfim, tem toda uma série de indicadores que são acompanhados em conjunto. E um outro caso de uso de negócio muito interessante que a gente fez é uma empresa do setor de manutenção de caminhões. A gente já contou esse caso antes, né, Alexandre? Quando eu Exato. tenho uma oficina de moto, eu consigo empilhar uma moto em cima da outra se for chegando demanda. O caminhão não, se ele estiver parado no box ali, enquanto eu não É o espaço. resolver, eu não É, faturo o box e não consigo colocar outro lugar. exato.
E a quantidade de peças que a gente tem hoje dentro de um caminhão é milhares, dependendo do contexto, aí tem tempo, modelo, enfim. E como é que funciona hoje, né? Geralmente chega o caminhoneiro, uma pessoa ali com pouca instrução de mecânica técnica, não, acadêmica, muito do dia a dia, então ele fala, tá vazando óleo ali, ou deu um problema ali. O cara vai lá, olha, mas pode ser que seja uma coisa muito mais complexa, e ele não consegue resolver. Então ele entra literalmente hoje, o mecânico entra para uma biblioteca e começa a estudar PDF, sites, etc., daquele modelo, e aí o cara fica lá dias testando, tentando, etc. O desafio era justamente o quê? Eu diminuir o tempo de atendimento dentro da oficina nesse contexto. Então, a gente entendeu o caso de uso muito bem, entendemos as fontes, a gente está falando em torno de 5 a 10 mil PDFs, aí que todos os chips tinha alemão, tinha outra língua, tinha uma imagem, não tinha, a gente vetorizou toda essa base de dados, e aí a gente criou a experiência o seguinte, ele tem lá na mão dele um tablet, então a gente subiu um web chat lá dentro, aonde era possível ele mandar um áudio ou escrever, a gente pegava isso, transcrevia, fazia toda aquela parte do prompt que a gente conversou, pegava a generativa, bate dentro da base de dados, na hora que eu ia retornar para ele, eu perguntava se ele queria receber em áudio ou em texto, Que e aí legal. quando era o texto, a gente mandava uma sugestão de possibilidade para responder a pergunta dele, né, resolver o problema, e quais foram os documentos com os links para ele poder detalhar um pouco mais. Então, a ideia era o projeto se pagou em Sim. 2 meses, porque o tempo de resposta diminuiu e, consequentemente, ele conseguiu gerar mais receita dentro da oficina. Então, é um exemplo simples, né? É um pouco nichado, mas não Sim, sim, difere muito do mas que eu falei desde o início. Caso de exatamente. uso, fonte de dados, pessoas que estão envolvidas, objetivo, e a gente fez com que tudo aconteça utilizando a Blip como a nossa parceira para desenvolver essa solução. Legal. Então, esse é um case bem interessante que a gente tem. Então, não tem uma formulazinha mágica, não tem um produto de caixinha, é justamente entender o caso de uso e aplicar a tecnologia de maneira correta. Isso daí é o que você vem falando aí, né? Que você começou até com essa questão da jornada, que é isso. É ter um processo, Sim, você desenha o que que você precisa, o objetivo, qual que é a minha dor? É essa. O que que eu preciso resolver? Isso. Desenha um processo de como resolver, onde vai encaixar cada coisa ali, treina e começa a executar. A Blip, uma coisa, antes da Blip até de eu perguntar, mas uma coisa que é interessante também é que você falou agora, que a IA, a gente também, durante o processo, eu faço uma pergunta em texto, em áudio, eu posso mandar uma imagem para ela achar uma coisa parecida com essa peça aqui, que eu preciso saber o nome dessa peça, enfim. Isso tudo a IA também ela consegue ela sim, entender. Inclusive outros idiomas, né? Então, se eu, por exemplo, sim. se eu treinar, eu consigo, por exemplo, se essa empresa aí de caminhão é a empresa brasileira, mas se eu abrir uma operação na Argentina, e aí vai ter alguém lá, eu posso treinar para que a pessoa fale em espanhol e automaticamente já consiga buscar essa informação. Exatamente. O interessante desse ponto é a base de dados que a gente estava. Desculpa, o fabricante que ela representa é a Mercedes. Então, tinha muito documento em alemão, quando ele era muito detalhado. A gente jogou ele na base, na hora que precisava, eu transcrevia dele de um para outro. Na hora que o cara abria o PDF, dependendo do PDF, ele estava em alemão. Exato. Mas eu tinha a resposta para ele ali com o link, porque todos os documentos no final tinham um link para poder enviar para onde ele tivesse transcrito. Mas a base dele ali era estar, por exemplo, em alemão. A gente conseguiu analisar e ele dá a resposta em português para o cara. É legal. Facilita a vida, né? Então, Isso você... tudo dentro é uma feature da API da OpenAI. e aí, de novo, aí cai nesse processo também que a gente às vezes tem associação para fazer coisa para cliente, mas interno a gente pode usar, né? E aí a pergunta que eu ia Sim, te fazer sim. é justamente isso. Quando você fala que você fez o projeto com a Blip, a ideia, por exemplo, se eu sou uma pessoa de dentro da empresa, eu uso o WhatsApp para fazer as perguntas, é isso? Então, ou é algum outro Nesse caso a formato? gente usou o web, porque a Blip ela é multicanal, né? Então É. eu tenho a possibilidade de conectar Instagram, RCS, Google Business Message, Apple, WebChat, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, nesse contexto, como era uma questão interna, até para questão de custo que a gente estava conversando, a gente não jogou para o WhatsApp porque era uma questão do mecânico resolver. Então, eu Sim. subi um web chat e coloquei ele como um Ah, tá bom. aplicativo dentro do
o iPad dele, do tablet, na verdade. Sim, sim. E aí ele Então, clica lá, abre como se fosse uma telinha de chat e começava a interagir com o aí é cara. um atendente para ele ali para resolver a dúvida que ele tem. Exatamente. Entendi o caso de uso, a persona e qual que era o retorno que isso tinha que trazer. Pô, bem legal. E você vê, você Legal, enxerga ainda que. Eu queria saber um pouco de dados disso também, porque a gente colhe muita informação. O que você está falando, legal. eu estou pensando nessa questão de dados, mas antes disso, você enxerga hoje que, por exemplo, as empresas, os executivos, eles já estão maduros ou ainda está muito no discurso de tem que ter, é bom para processo, resolve que vai facilitar, mas Boa. já está implantado. Você sente isso no mercado ou ainda está muito, é legal, um dia eu vou ter e pronto. Sim. O que eu tenho sentido, eu brinco, a gente, né, que já está um tempinho aí no mercado, eu lembro que os executivos, quando tinha a revista da Gol, aí o cara ia lá e via, tem um Oracle aqui, tem um Microsoft, eu quero isso aqui na minha empresa. Né? Exato. Tá mais ou menos nessa linha ainda, porque como o pessoal não tem ideia de como que funciona para trás, essa arquitetura que a gente explicou, Sim. esses pontos que a gente foi analisando, a gente tem notado que está com esse sentimento de que é muito simples. O cara vai lá, eu quero ter, coloca para rodar, tem que ter. É, Então, a gente tem feito muito projeto nessa linha de entender o caso de uso, etc., mas a gente também tem feito muito uma parte acadêmica de catequizar mesmo, de educar o mostrar como que mercado. funciona, Isso aí. educar o mercado. Então, a gente tem uma oferta aqui, inclusive, na parte de workshop que a gente faz, onde a gente fica ali, lógico que depende do contexto, da maturidade, fica 1, 2, 3 dias conversando com o pessoal para explicar conceito, fundamento, etc., trazer casos de uso, né, igual a gente Sim, acabou de dar alguns exemplos, para que você começa a despertar, putz, então naquele processo, daquele jeito, pelo que você falou, eu acho que é uma possibilidade de a gente poder colocar. Porque ninguém mais conhece a dor do dia a dia do que as pessoas que estão trabalhando. exatamente. Mas como eles não conseguem entender ou não sabem o que que a tecnologia pode ajudar, ele vai só no hype, né? Ele só vai, cara, eu preciso já, eu quero fazer. Meu amigo fez, eu vim em tal É, lugar. é, Mas qual que é o meu contexto? O que que é possível? Então, a gente também auxilia nessa parte com workshops para poder mostrar, para poder educar e automaticamente as pessoas vão, lógico, né, que existem cada um no seu entendimento, mas as pessoas já começam a poder trazer e fomentar possíveis projetos porque sabem quais são as possibilidades. sim, Então, eu enxergo que está numa fase de transição. Lógico que você tem todos os chips, sim. mas se eu fosse Tamanho das colocar numa empresas, né? escala, ainda está no início. A galera ainda É. está entendendo o que é possível fazer. E aí também, como com a gente aqui participa vários tipos de perfis de empresas, você tem as grandes empresas que você tem uma área de TI Sim, gigante lá dentro que os caras desenvolvem esse interno sim, lá e busca parceiro para complementar. Mas você isso tem a aí. média empresa que tem talvez capacidade financeira, mas não sabe ainda como fazer, e a pequena que quer, mas não consegue fazer. Então você tem vários perfis aí também de empresa, Sim, sim. né? Por isso são vários E momentos de tem essa maturidade. possibilidade. Sim, e tem essa possibilidade. Como a tecnologia, o guarda-chuva IA é muito amplo, Uhum. de acordo com o tamanho, com o caso de uso, você pode colocar, tem diversos tipos. A gente tem exemplos aqui, né? Copilot, algo maior, Exato. menor. E como qualquer projeto, cara, eu não tenho dinheiro ou não é para mim, não é assim que esse tipo de projeto vai se vender. Sim. Esse projeto vai se vender baseado no retorno que ele vai trazer. Então, tá, se eu tenho uma operação hoje que eu vou economizar, ou eu vou dar mais eficiência, vou aumentar meu paralelismo de atendimento e eu vou trazer mais receita, cara, isso deixa de ser custo e é investimento. Exato. Então, eu acho que com a possibilidade que esse tipo de tecnologia trouxe, diminuiu esse espaço entre eu sou grande e eu sou pequeno. É mais entender qual que é a aplicabilidade e o seu contexto para a gente poder validar se realmente faz sentido ou não. Eu estava num evento essa semana passada, na verdade, da HubSpot aqui em São Paulo, e a HubSpot, o processo dela do CRM, agora marketing, vendas e lá na parte de operações, que é o pós-venda, a IA está toda integrada. Então, você cria conteúdo com a IA já lá no marketing, esse conteúdo já sobe para o blog automaticamente com a otimização de SEO, e aí você cria desse conteúdo que você fez, você cria vídeo, você quebra isso em post de rede social, ou seja, a IA trabalha como um assistente do time de marketing. Lá em vendas, a mesma coisa. Eu vou fazer o processo de prospecção, pô, eu quero saber quais são as empresas do mercado B2B que estão em São Paulo, que faturam acima de tanto, ela vai lá, busca, traz, quero que essas empresas estejam no meu pipe, joga para o pipe, quero mandar um e-mail para essas empresas, crio o e-mail, aprovo o e-mail, mando o e-mail, então
faz isso e essa parte toda aí do pós-venda, que é o atendimento que você já citou aí nesse modelo, que faz aquilo tudo também. Então, o que eu, na conversa que eu estava tendo com algumas pessoas lá é justamente isso, a sensação que a gente tem tido, pensando principalmente em marketing, venda e pós-venda, que é onde a gente navega muito com a parte da tecnologia, é que a tendência é que esteja tudo dentro da plataforma. Né? Então, você começa a não ter uma IA para fazer conteúdo, uma IA para poder fazer e-mail, Sim, uma IA para fazer prospecção, porque você tem um CRM que é completo e você tem lá marketing, venda e pós-venda com a IA lá dentro já rodando e te entregando tudo. Então, cada vez mais as empresas também vão começar a ter acesso a soluções que já tenham a IA integrada, que já é o sim. primeiro passo, Que né? é o embedado, exatamente. Vai na linha de É isso aí. raciocínio do primeiro passo, e aí o que você deu exemplo aí, tem a parte criativa, onde ela ajuda, dependendo do seu Exato. contexto, mas se você não entender onde você precisa estar, qual que é o seu objetivo, o que que você quer fazer, ela não vai fazer mágica, ela não Exatamente. vai, como a gente falou aqui desde o início, é muito legal, auxilia, etc., mas se você não souber o que você precisa, o que você quer, é Exato. mais uma feature como se qualquer software específico. Aí falando de marketing, a gente testa aqui todos os dias, mas conteúdo, por exemplo, às vezes eu testo alguns conteúdos para publicação no LinkedIn. E aí eu vou, quero falar sobre isso, tal, faço o prompt lá do jeitinho lá que tem que ser, explico o público que eu quero falar. Sim, Quando chega e eu leio, às vezes é para público executivo, na hora que eu leio, eu falei assim, esse conteúdo eu jamais ia entender como conteúdo rico. Então, pô, mais do mesmo ali. sim, E aí que tem que vir a sim, inteligência humana para trabalhar em cima daquele conteúdo ou exatamente. ensinar. Ô, máquina, isso daqui não ficou legal. Eu acho que você tem que aprofundar mais nesse tema usando os dados do Gartner. Aí ela vai lá, busca e de acordo com o Boa. Gartner, ele vai falar, agora Isso você aí. desceu mais um pouco. E aí você vai ensinando Sim, onde que você tem que buscar, né? Então, e agora, não, sim. E vai eu lá. ia até querer casar um ponto com o que você falou aí dessa questão de essa produção interna de marketing, onde você vai basicamente trazer demanda, né, que eu te dei alguns exemplos aí de blog, vendas, etc. E casa muito com o ponto que a gente está falando do posicionamento, principalmente no WhatsApp, porque é o seguinte, não adianta você fazer tudo isso aí, né, que essa geração de demanda que você deu exemplo que a Outmarket trabalha muito bem, se você não tiver um ambiente muito bem estruturado para receber esses clientes, seja para vender, seja Exato. para fazer um pós-venda, seja para tirar uma dúvida. E o WhatsApp no Brasil hoje, a gente participou de um evento da Meta que foi no ano passado, desculpa, no trimestre passado, aonde hoje o Brasil é o segundo maior em quantidade de usuários, perde para a Índia, mas é o primeiro em relação à quantidade de troca de mensagens. Então, a visibilidade do WhatsApp do Brasil dentro da Meta, né, que é a detentora do WhatsApp, é muito grande. Então, a quantidade de possibilidades que eles vão estar lançando nos próximos meses para dentro do WhatsApp faz com que, se você não tenha uma estratégia de WhatsApp muito bem definida, você vai perder lead, você vai perder para os outros Exato. concorrentes. Por quê? Eles estão indo para a linha de se posicionar como o WeChat é na China, né? Como o Sim, super app, que você vai poder é isso aí. comprar, tirar dúvida, etc., tudo lá dentro. Existe uma parceria entre o Google e a Meta, quando você faz aquela pesquisa, né? Então, quero comprar ou padaria perto de mim e aparece aquele campo direito com as informações das empresas, uma daqueles itens vai ser o WhatsApp. Hoje não é, hoje é telefone, website, endereço, não lembro de Sim, cabeça sim. todos, Já vai ter o mas e botãozinho vai ter dele um ali já. símbolo do WhatsApp que vai te jogar pro WhatsApp do cara dentro do Google. E aí você, mais do que ninguém estava conversando, mas você sabe qual que é o Exato. melhor lead? Não é o do tráfego pago, da campanha, é o que o cara pesquisou no Google. Exato. Então, se você não tiver uma estrutura ali muito bem definida, um desenho de WhatsApp com inteligência artificial ou não, e muito bem virado para esse mundo para interagir com o seu cliente, com todos esses movimentos que estão acontecendo, a onda vai passar. Então, Exatamente. e um último ponto que é muito interessante, que hoje a maioria das pessoas vai falar, antigamente era feio você ligar para a pessoa via WhatsApp, né? Hoje a galera Exato. liga mais para o WhatsApp do que o número normal. Exatamente. Então, dentro da plataforma Blip, vai ser possível você fazer uma chamada de telefone durante o atendimento da pessoa. Então, você pode mandar uma mensagem, por exemplo, para ela automática, falando onde você tem algum tipo de promoção, etc., da sua estratégia casada com a sua regra de comunicação, enfim, o que você falou O aí antes. fluxo todo ali. E se você quiser, a pessoa quiser falar com você, ela vai poder fazer uma ligação e você já vai conseguir pegar ela no Já WhatsApp. resolveu. E a Cara, gravação, você vai pegar e a gravação é gravada, a ligação é gravada e aquele conteúdo de que novo vira vai dado, alimentar para poder. exatamente. Exatamente. É isso aí.
Então, Legal. cara, a gente passou por toda a jornada aí de É, criação de conteúdo, geração, manutenção, etc. Mas se isso aqui não tiver conectado com uma experiência dele em relação ao atendimento, venda, pós-venda, dentro, por exemplo, do WhatsApp, que é o principal canal de comunicação do Brasil hoje, não vai adiantar fazer uma ponta ou fazer a outra. Então, desenhar o processo, estar com isso muito bem alimentado, vai ser não mais diferencial, e sim pré-requisito para as empresas. sim. É o que eu falei lá no início do nosso papo aqui, que é onde a gente tem muita sinergia, é isso, porque quando a gente olha o olhar de jornada de compra, que a gente senta com o cliente, também desenha o processo. Então, tá, o que que você precisa, para que que você quer trazer, qual canal que a gente vai trabalhar e tudo mais. Aí desenha a jornada. Ele chegou aqui, vem para cá, vai para lá, faz a automação que tem que ser feita e tudo mais. Disso, Ok? a gente vem com a tecnologia, que aí é onde vocês entram, né? Aí a gente fala, pô, É isso eu aí. preciso fazer isso aqui rodar, me ajuda aí. Aí você fala, ó, isso aqui conecta, isso não conecta, daqui vem para cá, daqui vai para lá, resolveu. Então, tem um processo de jornada feito, a tecnologia também está integrada aquilo ali, e depois é dar o play, para rodar o serviço junto dentro da É isso tecnologia, aí. né? E fazer acontecer aquilo tudo. Exatamente. Então, também cai nesse mesmo modelo, ou seja, é processo, né? É ter uma lógica por trás. Não é só pegar, vou fazer um conteúdo aqui e soltar. Tá, mas para quê, É né? isso aí. Trabalhar nisso. Exatamente. E você falou aí do Super App, tem a questão do WhatsApp como Super App, inclusive o Brasil é um grande potencial, né? Eu escutei uma vez você comentando sobre isso, acho que a Índia é o primeiro com mais uso de A WhatsApp, Índia é primeiro usuário em e número o de Brasil usuários. é maior com quantidade de mensagens trocadas. Isso aí, pois é um potencial de mercado gigante para trabalhar, né? É Gigante. absurdo, cara. É o que você Não falou, tem como deixou fugir. de ser problema usar o WhatsApp. Então, o B2B mesmo já tem utilizado o WhatsApp. Pô, me manda a proposta para o Exatamente. WhatsApp aqui, eu vou fazer um follow-up depois para o WhatsApp. Então, A gente conversando, cara, é, a gente troca mensagem. Hoje eu fico com a tela aberta aqui a gente que é das antigas, ficava com o é, e-mail, né? é, Agora o e-mail fica em segundo plano, o meu WhatsApp o web WhatsApp tá aberto, que é pingando o coisa e-mail de cliente direto com o pedindo cliente, coisa. está conversando com o cara. É, Então, foi esse tempo que era só B2C. Lógico que ele tem uma questão maior, lá, dependendo do contexto, do tipo de produto, você consegue fazer mais coisa quando você tem uma operação como essa. Mas o B2B também, pós-venda, dúvida, entrada de funil, acho cara, que tem cai muita super coisa para a bem. gente poder explorar. O, Exatamente. o WhatsApp ele vende tudo, né? Vende apartamento, vende carro, vende Exatamente. software, Exatamente. vende tecnologia, vende É serviço, isso aí, tudo, cara. né? Você consegue fazer isso acontecer. Boa, e aí, para a gente já ir chegando nos momentos finais aqui, me conta uma coisa. A gente fazendo isso tudo aí já era dado, né? Você tem muita informação por trás, né? Sim, Igual, ligou, tem a gravação, o cara mandou uma foto da sim, gravação, uma pergunta vai gerar uma informação que também é um conteúdo, é um dado. Quando você junta aquilo tudo ali, você também está criando na sua empresa uma base de dados muito, muito relevante, porque é o seu cliente conversando com sim. você, nada mais rico do que isso, né? Você saber o que que seu cliente quer saber, qual que é a dúvida que ele tem, qual que é o problema, o que que ele está reclamando e tudo mais. Como que com a inteligência artificial a gente consegue trabalhar talvez dashboards ou sei lá, alguma forma de analisar dados para o Isso negócio, para aí. ele voltar para o negócio como sendo, pô, tem inteligência por trás disso. Legal. Um dos principais diferenciais da plataforma Blip é justamente a gente conseguir traquear toda a conversa que tem com o cliente no WhatsApp, no Instagram, onde a gente for o canal que a gente estiver interagindo. Então, toda a resposta, todo clique, tudo que ele vai fazendo ali dentro, eu consigo traquear isso. É, E quando isso traque, ele vira metadado, então a ideia, e aí ela não como um parceiro, um dos maiores parceiros da Blip no Brasil, a gente tem mais de 5 anos de parceria com eles, a gente consegue puxar essas informações de tracking, julgar isso para um banco de dados e entrar justamente nos indicadores que eu quero acompanhar em cima disso. Seja para ver efetividade, seja para ver quantidade, uma questão mais quantitativa, é, mas muito para que a gente possa fazer um qualitativo para retroalimentar a questão da IA. Então, a minha resposta está legal, a maioria dos meus casos de uso estão sendo respondidos ou não. Eu consigo ver sentimento, o pessoal está xingando, o cara está parando no meio do fluxo, ele não está indo até o final, ele não está me dando, meu NPS está baixo. Então você consegue traquear toda essa jornada do contato para que isso vire dado, você consiga transformar essa informação através de dashboards, jogando isso para outros sistemas, enfim. A flexibilidade que a plataforma te dá de você extrair, poder trabalhar isso da maneira que você quiser, faça com que você possa realmente transformar o dado em informação e não ter somente mais uma conversa lá dentro, que é o que as plataformas mais simples fazem, né? Ah, eu tenho aqui automatizado, tá, mas e aí? Que eu quero fazer alguma coisa aqui, o que você faz? Não, na Blip você consegue puxar isso e fazer o que você quiser com ele para fora. Então, mais uma vez, não adianta eu usar o IA, não adianta eu criar
uma linha de raciocínio de toda uma jornada se eu não pegar isso para retroalimentar e fazer com que essa roda continue girando. E é muita informação que chega, né? É muito, cara, muito. E aí muda tudo, né? Eu posso mudar meu prompt, eu posso aumentar a quantidade de casos de uso que, por exemplo, eu não tenho segunda via de boleto automatizado, eu jogo o cara por um link para fora. Mas 60% das pessoas que estão entrando aqui dentro para falar de financeiro é a segunda via, cara. Eu tenho que Resolve o atuar nisso problema, aqui né? amanhã, É, com dado, porque se eu colocar isso aqui, meu NPS vai melhorar, a facilidade do meu exato. cliente vai melhorar, eu melhoro a minha base, aumento, enfim, toda aquela coisa que retroalimenta. Então, ele te dá essa possibilidade de você conseguir fazer isso e transformar isso em informação valiosa para o negócio. Acho que esse que é o principal ponto. Resolve o processo, resolve o produto, né? Você tem muita coisa valiosa em cima disso. Pô, super legal. Muito bom, Exatamente. muito bom. Acho que tem muita coisa aí para poder ainda aparecer aí em relação à IA. Já está sendo mais aplicado, né? Se a gente comparar o Watson da IBM lá Sim, atrás, como que é ali sim, com o sim, ChatGPT, sim, o que é agora que facilitou realmente a ideia do sim. LLM ali, mas eu acho que ele já evoluiu bastante, mas é isso, ainda está muito no, pô, tem que fazer, é claro que tem que ter, eu já uso de alguma forma, mas uso avulso, né? Então, é começar a desenvolver. Pô, super legal o papo, acho que Boa, cumprimos o que a gente tinha de objetivo aqui, de falar boa, sobre IA, boa, boa. descomplicando a IA, vendo que é possível de Sim, usar, e tentando principalmente falar menos entendendo que bit-byte possível, né, Alexandre? exatamente. Não, e vendo que existe hoje o WhatsApp, que todo mundo tem, e aí é qualquer pessoa, Sim, quem está escutando, quem sim, está com a gente aqui agora, tem o WhatsApp, usa o WhatsApp o dia inteiro, e o seu negócio pode ser resolvido ali para comunicação com o cliente, comunicação interna, usando o WhatsApp com a inteligência por trás ali para poder gerenciar isso tudo e fazer isso acontecer. Então, é possível. O que a gente sempre coloca você fazer sozinho pode ser muito mais difícil e mais custoso, né? sim. Pode custar mais caro fazer isso do que você buscar um parceiro que consiga te apoiar nisso, que é onde, né, você consegue com tecnologia, a gente consegue com Acelerar a isso aqui jornada, de né? Sim, fluxo. Então você faz o processo acontecer e gera resultado. E de novo, não pode ser olhado como custo, né? Tem que ser como um investimento, pensando sim. que médio e longo prazo você tem esse retorno ali com redução de custo de pessoas, com melhoria de processo, melhoria de produto, Eficiência. eficiência de forma geral. Muito bom, show de Isso bola. aí. Bom, Lucas, considerações finais aí para a gente já poder encerrar. O que você vê aí sobre a Boa. IA aí como próximos, para 2025 já, né? Pensando aí. Já acabou o ano, né? Tá quase lá. Cara, tem as frasezinhas clichê, quem não olhar para IA vai ser engolido, não deixa a IA fora do seu negócio, tudo que a gente já recebe aí no tráfego Exato. pago do YouTube, Instagram, o dia inteiro, então acho que o pessoal já tá cansado de saber nesse ponto. O que eu convido as pessoas é para a gente poder justamente mapear mais as dores do negócio e não simplesmente trazer IA só porque está na moda ou porque eu tenho que ter. Ela não nasce muito dessa linha e Outmarket também, pelo que a gente conversou, já corrobora disso. Cara, a gente quer melhorar resultado e eficiência. Se for com papel de pão, se for com uma folha, beleza, vamos embora. Comprar tecnologia ou comprar coisa cara não necessariamente vai te trazer o retorno. Então, a flexibilidade que a gente tem hoje para poder criar soluções, a gente poder estar entendendo o processo e conversando sobre isso, faça com que você possa testar rápido e caso não seja o seu contexto, não faça sentido você retornar rápido. Então, o que eu convido as pessoas é, vamos conversar mais, tem que estudar um pouco mais para entender como que faz a aplicação direta no negócio, mas não deixem de procurar sobre o tema. Aprofundem mais, participem mais de webinar, conversas como essa aqui, chamem a Outmarket, chamem a Lanum para a gente poder conversar mais, mas a facilidade que se tem hoje de colocar isso em prática é muito maior e eu não vou longe do que era 2 anos atrás. A galera geralmente fala 5, 10, 15, não, cara, 2 anos atrás a gente não conseguia ter esse tipo de conversa que a gente está agora com casos de uso aplicáveis. Então, dá para fazer, não é simples como todo mundo acha que é, mas a gente tem que começar a conversar porque quando virar, vai virar muito rápido. Então, Sim. quem não estiver olhando, quem não estiver pensando, É o a onda vai susto, né? passar. É o Exatamente. susto, É exatamente. isso aí. Mas E é isso, virou agradeço. processo de Valeu, negócio. Alexandre. Sim, Ah? sim. Foi muito legal a conversa, cara. Obrigado, foi Exato, top. exato. Eu Muito que bom. agradeço aí, obrigado pela participação. A gente tem feito algumas conversas aí de alguns projetos que a gente tem pensado em Sim, sim. conjunto, então te agradeço aí por trazer.
convidei justamente porque eu sabia que você ia conseguir trazer um conteúdo fácil de ser compreendido e mostrando que a IA realmente ela é aplicável para qualquer tipo de negócio e em diferente tamanho e de Sim, estrutura, né, e tipo de negócio. Mas obrigado aí pela sua show participação. de bola. Estaremos de novo, provavelmente junto em algum outro conteúdo aí no futuro. Com certeza. E para quem está com a gente aqui, obrigado por participar desse Out Talks. Espero que tenha sido produtivo, tenha sido proveitoso. Nos acompanhem, sigam aí tanto no YouTube ou no Spotify, que a gente tem outros conteúdos chegando aí. Então, siga para a gente poder sempre estar atualizado aí sobre as novidades do mercado para poder ajudar a sua empresa a desenvolver mais. Lucas, obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado, Valeu, cara. Um valeu, abraço, pessoal. Até valeu. mais.